pessoal, boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos à segunda reunião ordinária da congregação. Nós vamos começar hoje com uma apresentação institucional do DCE. Não recebemos ainda os meninos. Se eles chegarem ainda durante o expediente, podemos fazer a apresentação. Gostaria de informar que justificou a ausência do professor Serguei, que está sendo substituído pela professora Mariana, ou será substituído pela professora Mariana assim que ela chegar. Gostaria de dar boas-vindas aos novos membros. Nós temos uma nova representação docente, discente e de técnicos administrativos aqui, né? O mandato está começando hoje. E eu posso ler aqui: Lino, Rafael Leão, Ricardo Miranda, Aurélio, está ali fora. Marcelo Montenegro não vi, Nino também está aqui, está ali fora também. Tatiana está aqui, o Lucas Ferreira está aqui, Leandro não vi ainda, Beatriz está aqui agora, e a gente tem os representantes discentes que não chegaram por acaso. De fato, então, muito bem. Aproveito também para dar boas-vindas ao professor Marcelo Terra, que acabou de assumir o Departamento de Matemática Aplicada. Então sejam todos muito bem-vindos à congregação. Eu vou colocar em votação a ata da 7ª reunião extraordinária da congregação, do dia 9 de novembro, e vou pôr também para aprovação a ata da 6ª reunião do dia 14 de dezembro. Não sei se vocês têm algum reparo a essas atas. A Luciana está me lembrando aqui com toda razão que essas atas se referem a reuniões da congregação da representação que valia até a reunião passada. Então, agora com os novos membros, naturalmente não há como os novos membros fazerem reparos sobre as atas das reuniões passadas. O que a Luciana disse é que o Aurélio encaminhou um reparo, uma correção de uma palavra na linha 145 da ata da reunião do dia 9 de novembro, naturalmente, era para trocar normais por normas, e isso era um erro de digitação, isso foi corrigido, foi encaminhada essa modificação para os membros antigos e eles todos concordaram. Então, pergunto se mais alguém tem alguma sugestão de alteração, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler. Se ninguém tiver, vou colocar em votação para aprovação as duas atas. Os favoráveis, então, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções, isso naturalmente com 4 abstenções, naturalmente com algumas abstenções, foram então aprovadas as atas da 7ª reunião extraordinária e da 6ª reunião ordinária do ano passado. Com isso encerramos essas atas antigas. Eu tenho alguns informes para dar aqui no expediente. O informe que eu quero dar é sobre promoções docentes, então vou me dirigir aqui ao computador para poder fazer uma apresentação para vocês. Vou minimizar aqui a pauta. Natural. Isso aqui funciona. Muito bem. Ok. Na reunião da CAD ocorrida anteontem, houve a aprovação de uma deliberação que trata da distribuição daqueles recursos para promoção docente que foram aprovados no orçamento de 2018. Então, no orçamento de 2018, a gente tinha mais ou menos 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões, que iam ser distribuídos entre as unidades para a promoção docente. A decisão que foi tomada foi distribuir isso aí de forma absolutamente equânime, de tal maneira que cada unidade recebesse exatamente o correspondente à contratação de um professor MS3.
O valor exato está na próxima transparência. Eu apresentei o assunto na ordem inversa, mas é isso aqui, né? Cada unidade vai receber o equivalente a esse valor mensal para a contratação de um professor, que é o valor correspondente à contratação do professor MS3. E nós precisamos distribuir os recursos que virão ao EMEC entre a contratação de alguém, a possibilidade, nesse caso, contrataríamos um professor, e as eventuais promoções de professores. E essa daqui é uma lista das candidaturas que foram apresentadas pelos departamentos. Eu não incluí aqui as candidaturas ao cargo de professor titular, explico já. Eu incluí aqui as candidaturas à livre docência e à promoção horizontal. Esse aqui é o número de candidatos. E o do lado de cá, vocês veem o número de cotas que são necessárias para efetuar essa promoção. Cada uma das promoções pode exigir uma ou duas cotas. Então, aqui nós temos 14 pedidos de promoção, 14 professores interessados, mas esses 14 professores consumiriam 18 cotas. A promoção horizontal só pode ser feita para o nível imediatamente superior. Então, no caso da promoção horizontal, o número de cotas é igual ao número de candidatos. Mas a promoção para livre docente pode exigir mais de uma cota. Então, aqui no caso do livre docente, alguns professores requisitariam duas cotas, né? Porque eles passariam de MS 3.1 para 5.1 direto. Então, isso daqui é a demanda. A gente tem uma demanda de 21 professores entre os interessados no livre docência e promoção horizontal. Mas para fazer essa promoção a gente precisaria de 25 cotas. Muito bem, eu disse para vocês que não era possível incluir aqui na tabela os pedidos de promoção para titular, porque, por um motivo muito simples, o dinheiro que a gente recebeu é suficiente para a contratação do professor MS3. Mas se nós fôssemos abrir um concurso para professor titular, e aí o professor Marcelo Terra sabe muito bem disso, me corrija se eu estiver errado, nós precisamos requisitar a verba. Se a gente quisesse abrir um concurso para titular, a gente teria que requisitar a verba correspondente à contratação do professor titular. Porque a gente não sabe se a pessoa que vai ser aprovada é ou não da casa, e ela pode não ser. E não sendo da casa, ela exigiria esse valor. E o que nos foi dado é esse aqui. É o caso do professor Marcelo Terra, que foi se é que a gente pode falar de aquisição, né? Aquisição para jogador de futebol, né? Mas foi uma aquisição excelente do IMEC, que foi feita assim, abriu-se um concurso para professor titular e recebemos, com gratíssima surpresa, o professor Marcelo Terra aqui. Então, se nós quiséssemos abrir um concurso para titular, nós teríamos que destinar essa verba e nós só recebemos essa. Não é possível, então, usar os recursos ganhos em 2018 para abrir nenhum concurso para titular. Isso não vai dar certo. Então, nós só podemos usar essa verba para promoção horizontal ou para concurso de livre docente. E aí, na hora de fazer a conta, o dinheiro que a gente tem é esse aqui. E cada cota, cada mudança de um nível para um nível imediatamente superior está anotado aqui, né? Vocês podem ver que está tudo em torno de R$1.000. E isso daqui é a fração percentual da cota que a gente tem, que seria gasta com uma mudança. Daqui para cá a gente gasta 9,6%, daqui para cá 9,6%, depois 9,8%. Resumindo a ópera, a gente tem 10 degraus que terão que ser usados para promover uma parte desses 21 pedidos que nós recebemos. Então, nós já entramos em contato com os chefes de departamento. Os chefes de departamento já se reuniram para ter uma primeira conversa, mas quando eles se reuniram, eles não tinham essa informação toda. Nós estamos tentando nos adiantar e já começar a discussão sem ter todos os dados. E aí, então, os chefes de departamento já fizeram uma primeira reunião. Agora que a gente tem os dados completos, eles terão que se reunir novamente para discutir as maneiras de distribuir isso. Aqui eu tenho a lista das candidaturas, tá? Mas o essencial está aqui.
gente tem 10 degraus e 21 candidatos que consumiriam 25 cotas, só para deixar isso para vocês. Então eu queria informar isso no expediente e pergunto se alguém quer fazer alguma manifestação a respeito, perdão, vou deixar inclusive aqui, se alguém quer fazer alguma manifestação a respeito desse assunto, promoção docente. A gente tem uma pergunta, né? Não, porque essas cotas que sobem, elas sobem do salário inicial. E todo mundo que tem quinquênio. Não, eu fiz que... Na reunião da CAD eu fiz questão de perguntar isso, e essas contas serão feitas sobre o valor no início da carreira, no início do nível, imaginando. Então, o número de cotas que nós temos é 10 mesmo. Nós não teremos que calcular as cotas levando em conta que alguém já tem sexta parte, ou tem quinquênio, ou, sei lá, incorporou algum valor porque assumiu um cargo que tem algum tipo de gratificação. Não, isso será absolutamente desprezado. A gente pode fazer a conta das cotas desse jeito. Eles até fizeram uma análise um pouquinho mais benevolente, que é a seguinte: e se por algum acaso a pessoa, na hora que for promovida, ela já estiver no teto, né? Ela já está no teto e mesmo assim pediu promoção. Se ela já estiver no teto e mesmo assim pedir promoção, nesse caso, a gente fica com a cota, a gente não consome a cota. No caso particular do teto. Então eles vão ser até um pouquinho mais benevolentes do que eu esperava. Mas quanto a isso, fique tranquilo, tá? Mais alguém tem algum problema? Eu vou pedir para a Nancy passar o microfone, que eu talvez possa sentar. Bom, boa tarde. Eu gostaria de manifestar o seguinte: eu acho que o problema das promoções horizontais, na verdade, da carreira acadêmica na Unicamp, é um problema que não fica resolvido por darmos um cargo de professor de MS3, porque vemos que, bom, não se completam os pedidos que a gente tem, certo? Eu acho que isso é muito grave e, na verdade, o que nós estamos assistindo é um pouco a destruição da carreira acadêmica na Unicamp. Tá? E eu acho que, de alguma maneira, nós temos que levar isto mais para frente, porque, na verdade, eu acho que é o que tem na universidade. A universidade tem alunos, tem professores, e se você não dá uma carreira acadêmica para os professores, provavelmente depois você não vai ter professores. Esse é um ponto muito sério. Eu acho que deveria se refletir sobre isso. Bom, Pedro, naturalmente esse assunto é um assunto que é conhecido, os professores todos sabem disso, os representantes na CAD também sabem, e o que se discutiu nesse ano é que o valor é pequeno, não vai resolver o problema, mas nem de longe. A gente está pensando no IMEC, que é um instituto que já está mais ou menos sedimentado e que tem cerca de 100 professores. Mas a gente tem, por exemplo, a Faculdade de Medicina, que tem 300 professores. Então, vocês imaginem a demanda por promoção na medicina. E eles receberam uma cota de contratação de MS3, a mesma coisa que o IMEC. Então, isso na medicina não faz nem cócega, né? Isso não... Se aqui no IMEC a gente tem 21 pedidos de promoção com 24 cotas e a gente vai ter 10 para atender, então a gente não atenderá nem metade dos candidatos, nem metade das cotas, que dirá na medicina. E você tem também outras unidades na universidade, que são unidades novas e que talvez precisassem de contratar gente mesmo. E tem também unidades que serão mais penalizadas com aposentadorias e que não poderão recompor os quadros em função da aposentadoria. Então, todo mundo que estava na CAD, todo mundo que faz parte do Consul, está ciente de que isso não é a solução do problema. Isso é uma tentativa de reduzir um pouco o problema nesse ano para que ele não acumule e a gente não tenha uma situação que saia completamente do controle quando a gente finalmente tiver recursos no futuro, quem sabe em 2019, quem sabe em 2020, para consertar esse problema, para colocar a casa em ordem. Mas é sempre bom lembrar que a universidade tem um limite do orçamento.
E o orçamento nesse ano já é deficitário. E há também outras pressões, como, por exemplo, a pressão para contratação de funcionários, a pressão para também cuidar da carreira dos funcionários, que desde 2014, nenhum funcionário recebeu nenhum tipo de progressão na carreira. Então, há esse problema também. E há problemas de aposentadoria de funcionários e tudo mais. E, enfim, a universidade passa por uma dificuldade financeira, vai gastar nesse ano mais do que recebe, há pressão para aumento salarial, há pressão para aumento do vale-refeição, há pressão para aumento do atendimento das demandas de estudantes que têm dificuldades financeiras. Há várias pressões para aumento de certos itens do orçamento, né? Apoio estudantil, carreira de funcionários, carreira de professores, contratação de funcionários, contratação de professores e aumento salarial, o aumento do vale-refeição. E é preciso, mais ou menos, enfim, arrumar um meio termo. E a proposta foi essa. Então, ninguém tem a ilusão de que isso vai resolver. As pessoas estão esperando só que a gente diga o seguinte: botamos mais dinheiro daí, de onde sai? E não adianta dizer, esse é o negócio. Na verdade, o que não adianta dizer é, o governo do Estado deveria. Tá bom, o governo do Estado deveria, mas... Desculpa, né? A interrupção, Chico, pero as outras universidades estaduais, Unesp e USP, eles têm processo de promoção. A Unesp, por exemplo, não pagou 3% de aumento que foi concedido em 2016 ainda. Não, eu me refiro às promoções. Não, tá bom, mas isso é uma opção. É isso que eu estou te dizendo. Você pode dizer o seguinte: vamos pôr promoção aqui, mas nós vamos ter que tirar de algum lugar. A Unesp tirou, ela não deu aumento. Se você quiser fazer uma proposta, não dê aumento esse ano, corte a progressão dos funcionários, corte o apoio a isso, corte o custeio daquilo e dê dinheiro para esse negócio, é só fazer uma proposta concreta, Pedro, a gente leva. O que não adianta, e isso realmente não adianta, é reclamar. Eu acho que devia ter mais aqui. Porque todo mundo acha que devia ter mais em todos esses itens. Devia ter mais recursos para promoção de professores, para contratação de professores, para promoção de funcionários, contratação de funcionários, apoio estudantil e financiamento da pesquisa. Se trata de uma visão da universidade. Que coisa você vê como importante e que coisa não. Tá certo, mas é preciso fazer uma proposta completa. E a proposta completa significa, eu vou colocar dinheiro aqui e eu vou tirar de onde? Se não disser de onde vai tirar, a Unesp fez isso. A Unesp disse, não, sabe aqueles 3% que a USP e a Unicamp concederam? Em 2016, nós não concedemos. É uma possibilidade, se você quiser fazer uma proposta concreta, mas se a gente só apresentar a demanda é o que mais acontece. O pessoal da reitoria diz, a cada 15 minutos aparece alguém lá pedindo dinheiro para alguma coisa. É preciso ter uma solução. A quantidade de recursos é fixa. Se nós vamos dedicar mais recursos a uma coisa, a gente vai ter que tirar de outra. Então a gente tem que ter uma proposta completa. Vamos botar aqui e vamos tirar desse. Só dizer eu quero mais não resolve. Não, entendo. Isso é uma questão de política, Chico. Tá? Política entendida no bom sentido da palavra. Você tem um orçamento e você tem que privilegiar uma coisa ou outra, certo? E você vai no equilíbrio de toda a coisa. Não, entendo perfeitamente o que você está falando. Ok. Então, nós estamos encalacrados nessa situação. É uma situação difícil. É preciso atender um monte de grupos que têm demandas e é preciso estabelecer uma política que distribua os recursos de acordo com a importância que se dá para cada uma daquelas demandas, né? E nesse caso particular, essa demanda de promoção de professores recebeu um valor que claramente é muito inferior ao necessário, mas isso aconteceu desse jeito para poder atender parcialmente outras demandas que existem na universidade. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Foram atendidas outras demandas? Até onde eu sei, a única demanda que está aumentando valores aqui, né? Desculpa, Marcelo. Foram atendidas outras demandas?
Bom, nós temos demanda, por exemplo, da carreira dos funcionários. Essa demanda da carreira dos funcionários será atendida, em algum momento ainda não foi, mas já há um montante de recursos no orçamento. É um montante de recursos menor do que esse, é da ordem de metade desse que está sendo concedido para os professores, para a promoção de funcionários. Nós temos 7 mil funcionários, 7 mil, mais ou menos, 7 mil e poucos funcionários não docentes na universidade. E há uma demanda de promoção. Há uma demanda que foi apresentada ruidosamente, eu diria, ontem, durante a reunião do Consul. Estou falando ruidosamente de brincadeira, mas é porque assim, tinha um carro de som, com pessoas falando lá de fora, microfone e tudo mais. É uma demanda de aumento salarial. Então, há outras demandas. As demandas que foram atendidas claramente são essas duas, né, de promoção docente e de promoção de funcionários, e uma parte das demandas de custeio relacionadas a projetos. O valor distribuído a projetos dá alguma coisa da ordem de 40 milhões de reais, se eu não me engano, para esse ano, 40 e poucos milhões de reais. E há também uma demanda de apoio estudantil, que vem sendo parcialmente atendida, né? Havia uma demanda de aumento do apoio estudantil, e, de fato, o valor destinado a apoio estudantil no orçamento de 2018 é maior do que o apoio estudantil do orçamento de 2017. Então, as demandas estão sendo mais ou menos atendidas. O que nós não temos informação, o tipo de demanda para o qual a gente não tem informação nenhuma é aumento salarial. Não temos. Nem aumento salarial, nem do ticket de refeição. Quanto a isso, até este momento, não há nenhuma informação. A não ser que as pessoas tenham sido atendidas pelo teto. Aí não foi um atendimento de demanda, né? Aí a universidade foi obrigada a conceder um aumento para quem estava no teto, porque o governador se concedeu finalmente um aumento salarial. Não concedia aumento desde que foi instituído o teto oficialmente na Unicamp. O governador nunca tinha concedido a si mesmo um aumento. Não é ele que concede, né? A Assembleia Legislativa. Mas a Assembleia não tinha concedido nenhum aumento ao governador. E nesse ano houve. Então as pessoas que estavam no teto, professores e funcionários, tiveram um aumento para manter a paridade com o que recebe o governador. Esse foi o único tipo de aumento que nem foi decidido na Unicamp. Isso é uma obrigação, a Unicamp cumpre, né? Não tem como contornar. Ricardo. Bom, Chico, eu tenho duas perguntas. Primeiro, tem um problema, tem decisões a serem tomadas, né? Tem mais gente pedindo do que cota de... tem mais cotas do que, de fato, os lotes para preencher. Eu queria saber em que âmbito vai ser dado isso, se é no CI, se é em reuniões dos chefes, e se como que isso vai chegar na congregação, se vai chegar uma proposta ou se a congregação vai ter que fazer essa discussão. Não. A outra pergunta é o seguinte, esses 10 saltos de carreira que a gente tem, por exemplo, uma coisa que acontecia antes e tem acontecido cada vez menos, mas, por exemplo, pessoas que fizeram livre docência em outros lugares e fizeram livre docência, vão se usar essas cotas aí para ser promovidas internamente no campo? Como é que vai funcionar isso? Eu te explico isso. Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, isso tem que ser aprovado na congregação, mas não é razoável a gente supor que a gente possa colocar na congregação esse assunto sem que haja uma proposta vinda dos departamentos. Então, nós pedimos aos chefes que tentassem elaborar uma proposta conjunta. Os chefes já fizeram uma primeira reunião, imagino que farão outras, até chegarem a uma distribuição, vamos dizer assim, mais ou menos consensual sobre as cotas. Depois isso terá que passar nos departamentos e aí então virá a congregação. A ideia é fazer a tramitação disso como a gente faz a tramitação de qualquer proposta aqui no IMEC, né? Tem uma primeira conversa no CI, essa conversa tivemos, acho que bem no começo do ano já, essa conversa no CI. A primeira já foi em dezembro. A primeira já foi em dezembro, já tivemos uma conversa em dezembro, exato, porque já sabíamos que, depois que aprovamos o estatuto, já sabíamos que viria esse dinheiro, né? Então, foram feitas algumas reuniões do CI, conversamos passando sobre isso, os chefes já fizeram uma primeira reunião. Eu acredito que não vai ser muito difícil
definir uma proposta que possa ser aceita por todos os chefes. Essas propostas irão para os departamentos e depois virão aqui para a congregação. Quanto antes a gente fizer isso, mais cedo a gente poderá abrir espaço para as promoções. Então, o ideal seria trazer isso na congregação de maio. Esse é o meu objetivo, trazer na congregação de maio. Agora, como isso será distribuído? Será distribuído para licença-prêmio, ou será distribuído para licença-prêmio? Livre docência, ou será distribuído para promoção horizontal? E quem terá prioridade? Não há nenhuma regra pré-definida. Então, mesmo sobre esse assunto, será preciso chegar a algum acordo. Ou seja, não tem nada que nos obrigue a seguir alguma coisa cronológica ou que nos obrigue a atender a algum tipo de processo que ocorreu fora da universidade. Não há absolutamente nada que seja obrigatório. A deliberação CAD dá plena autonomia para as unidades decidirem do jeito que elas quiserem como isso vai ser feito. Okay? Então, há algumas unidades da Unicamp que, mesmo depois do contingenciamento, permitiram que fossem feitos concursos de livre docência dentro da Unicamp. Só que esses concursos de livre docência nunca foram homologados. Então, eles estão aguardando. E a unidade vai ter que decidir: eu vou fazer promoção horizontal ou eu vou colocar recurso para esses concursos de livre docência para então finalmente homologá-los? E ainda assim ela pode decidir homologar alguns, não homologar outros. Enfim, temos plena liberdade para fazer isso como desejarmos. A congregação é que vai decidir, mas a congregação tem plenos poderes para decidir do jeito que der na telha. Mas nós não temos... Claro, só passar o microfone aí, Pedro. Mas nós não teríamos... Nós temos problemas para fazer isso. Porque, por exemplo... Está ligado o microfone, Pedro? Desculpa. Aí está. Bom, como funciona? Digamos, você abre uma promoção, as promoções horizontais, tá? Então, todo mundo que quiser se matricule. Não vai funcionar assim. A promoção horizontal é individual, né? Até onde eu sei. É individual. Você pode dizer, eu quero promover esse e esse. É claro que há um processo, há um julgamento. E se a pessoa for julgada merecedora da promoção, bem, se ela não merecer a promoção, aquele dinheiro volta para a unidade e usamos para o próximo. Estou falando das candidaturas. Não é obrigatório. É individual. Não, a ver, como nós estabelecemos as regras, certo? Nós fazemos um chamamento que em determinados períodos do ano as pessoas se inscrevem para as promoções horizontais. Sim, Pedro, não poderá ser assim. Não poderá ser assim. Não. Então, nós vamos por outro caminho diferente que não conhecemos. Exato. Bom, eu estou dizendo que não poderá ser assim, mais ou menos. Por exemplo, nós temos 12 pedidos de promoção horizontal. Não são pedidos, Chico. Nós temos 12 professores que manifestaram em algum momento interesse. Levantamento prévio. Nós temos 10. E, eventualmente, a gente pode fazer desse jeito que você está sugerindo, mas parece pouco prudente, porque se nós temos 10 cotas, se aparecerem 11 candidatos, se a gente abrir desse jeito que você está sugerindo, aparecerem 11, nós vamos ter que escolher quais serão os 10. Não, mas são as regras da universidade, eu li isso no caso de Shoah, sim, li com precisão. As regras são, cada pessoa pede você reserva uma cota para aquela pessoa. Bom, não é genérico. Tudo bem, eu li com bastante cuidado isso e entendo que não é assim, tá? Mas tudo bem. Não, mas Pedro, acredite, não é genérico. Cada pessoa faz um pedido de promoção horizontal. E aí nós podemos aceitar uns e não aceitar. É cruel, gente. Não estou dizendo que isso é fácil. Isso nunca foi assim, porque a deliberação que instituiu a promoção horizontal, ela já previa que depois de um primeiro ano haveria uma cota por unidade Não é por unidade, pela universidade. Haveria uma cota, sim, mas que redundaria numa cota de promoções possíveis. Então,
o sistema proposto não funcionaria se você diz que é como concurso, tá certo? Que é como livre docência. Todo mundo se inscreve, todo mundo que é aprovado é selecionado, tá certo? Então, você pode restringir a inscrição ou você pode pedir que a banca ordene as pessoas. Aí, por aí que está. Como você restringe inscrições? Como você ordena as pessoas? Não, seu Tom. Bom, como fazer isso são outros 500. O que nós estamos dizendo... Pedro, é o seguinte, nós não tentaremos, aqui nessa reunião da congregação, resolver este problema, tá certo? Levantar o problema é razoável. Tentar resolvê-lo nessa reunião de hoje é impraticável. É esse o desafio que está sendo passado para os chefes de departamento e que depois será encaminhado. Desculpa, mas a Nancy está na frente, tá, Lucas? Esse é um desafio que nós teremos que vencer. Não estou dizendo que será fácil e não estou dizendo que isso não seja cruel. É absolutamente cruel. Mas é isso que nós teremos que fazer. E aí, a sua pergunta é se isso era possível. É possível. Como nós faremos? Aí são outros 500. Mas os pedidos de promoção horizontal são pedidos individuais. Antigamente a gente fazia desse jeito, por quê? Porque a universidade tinha uma cota e a cota nunca era atingida. Ela reservava anualmente no orçamento um valor suficientemente. Ela imaginava assim, nós vamos ter na universidade, vou chutar um valor aqui, 100 pedidos de promoção horizontal. E enquanto tiver dinheiro, vocês podem ir pedindo. E aí a gente ia pedindo, e quando a Luciana Gouveia fazia uma reserva lá na DGRH, a DGRH olhava assim, ainda tinha recurso do orçamento para isso, e tinha. Aí ela reservava. E tinha, ela reservava, e tinha, ela reservava. E sempre foi assim. Até que em 2016, nós tivemos aquele problema do contingenciamento. O IMEC foi inclusive beneficiado, porque nós tínhamos 6 cotas de promoção, e nós fizemos 11 promoções. Então nós fomos fortemente beneficiados nesse momento. Depois, em 2017, ficamos com 0. E agora liberaram uma cota restrita. Então nós vamos ter que fazer uma seleção. Eu só pediria que a gente não tentasse hoje, aqui, na reunião da congregação, encontrar uma alternativa para isso. Deixemos os chefes se reunirem, depois consultemos os departamentos. Vamos tentar ver se a gente consegue. Nancy. Bom, uma das minhas perguntas era do Pedro, né? Que para o concurso de livre docente a gente não pode fazer isso. No concurso a gente vai ter que abrir o concurso para quem quiser. E o segundo é que quando foi, pelo menos na estatística, não foi avisado que não podia pedir promoção para titular. E aí a pessoa que pediu para titular não se inscreveu nessas cotas. Eu imagino que nos outros departamentos também tenha havido isso, né? Mas não pode para titular. Então, mas ele não sabia. Então, a pessoa que pediu, por exemplo, falou, bom, eu gostaria de fazer o concurso. Claro. Agora que não vai ter, talvez as pessoas que se inscreveram para o concurso queiram de novo entrar na horizontal. Certamente. Então, é outro problema que a gente... Não, isso é mais pura verdade. Os chefes devem estar a par disso. Só é preciso lembrar, não estou fazendo uma ameaça, não, mas eu só queria lembrar que se você faz uma promoção horizontal, depois há um interstício. Então a pessoa tem que decidir se ela prefere garantir alguma coisa agora e ter que cumprir um interstício mais para frente, ou se ela prefere esperar um pouquinho e arriscar. E as duas coisas são possíveis, isso é uma decisão individual, você tem toda a razão. Todo mundo que é candidato a titular e que não está no nível 5.3, porque os que estão no nível 5.3, esses não têm alternativa. Mas todos que estão abaixo disso, têm como alternativa pedir a promoção horizontal. E essa promoção horizontal terá que ser considerada. Nós temos essa informação. Chico, boa tarde. Pessoal, tecnicamente, se a pessoa tem um interstício, você não pode proibir ela de se inscrever no processo. Então isso tem que ser levado com muito cuidado. E a banca também, ela faz avaliações individuais. Não há como a banca, pela resolução atual, fazer nenhum tipo de escalonamento. Eu estou colocando isso aí porque muitas vezes tem diferentes leituras, né, da resolução. Então acho que o primeiro passo é entender bem o que significa, entender bem o que a resolução está dizendo. Né? E de fato você não pode proibir, né, que uma pessoa que tem um interstício completo, que ela se inscreva no processo. Aonde poderia interromper é onde você comentou, na hora de reservar o recurso. E aí vai ficar uma coisa muito cruel. A pessoa se inscreveu,
ele vai dizer, não tem recurso para você. Aí qual vai ser o aspecto acadêmico, qual vai ser o elemento acadêmico para tomar essa decisão? Tá? A banca não pode fazer esse trabalho. Então estou comentando aqui para a gente ter consideração que tem esses elementos aí que complicam bastante o processo diante desse quadro apresentado aí, né, de vagas. Né? Não, o processo é absolutamente complicado, você tem toda a razão, não estou tentando simplificar, não, eu reconheço, é absolutamente cruel. As pessoas poderão apresentar a candidatura, as candidaturas para promoção horizontal, a Nancy tem razão, quando é livre docência é outro caso, é muito mais complicado. Mas para promoção horizontal, as pessoas apresentam a candidatura e você pode dizer o seguinte, eu vou pegar essas candidaturas e vou reservar recursos para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Opa, o recurso acabou, não vou reservar para aqueles. E terá que ser feita algum tipo de seleção. De novo, como não pela banca, não pela banca. Não, antes de ir para a banca. A seleção é feita internamente no IMEC. Se a pessoa não tiver o interstício, aí é fácil, porque se ela não tiver interstício, você recusa. Você não cumpriu o interstício aqui, então você não pode se candidatar. Mas todas as pessoas que tiverem interstício poderão apresentar a candidatura. E e será necessário atender a algumas delas e não a outras. E esse atendimento vai ter que ser feito nesse momento da reserva de recursos junto à DGRH. Então, antes da banca decidir. Complicado, bastante complicado. Agora, não sei, agora naquele sentido que você colocou de trazer propostas, né, para resolver essa dificuldade financeira, eu coloco aqui só como uma primeira ideia e também sem intenção de resolver o problema. Coloco aqui como será a minha opinião mesmo. Né? E eu acho que é melhor não ter aumento salarial, né? E promover e fazer as promoções o máximo que for possível. Né? Motivo simples, não é por questão de dinheiro, né? É que quando você corta uma promoção, você está dizendo não para o mérito acadêmico. Né? Nós somos uma instituição baseada no mérito. Então é melhor perder dinheiro com o aumento salarial e ganhar no fomento do mérito acadêmico, né? Ou seja, com as promoções. Então, eu sou muito simpático se a universidade não desse aumento salarial, né? E realizasse todas as promoções que tenha mérito para isso. Eu acho que essa seria, digamos assim, um rascunho de uma proposta que eu tenho mais simpatia. Eu gostaria de deixar aqui essa ideia. Eu não queria entrar nesse... Desculpa eu estar intervindo em quase todas as observações de vocês. Eu não queria entrar muito nesse... Quer dizer, essa ideia é interessante, a gente pode fazer algumas outras ideias. Eu não queria entrar muito nesse assunto, mas eu queria só lembrar que a gente tem, de novo, 7 mil funcionários que não têm promoção há não sei quanto tempo e que contariam com o aumento salarial. Então, quando a gente diz não vai dar aumento salarial, a gente tem que levar em conta que esses funcionários não teriam como ter algum tipo de reajuste se a gente destinasse os recursos. Não, sim, complementando, quando me refiro a promoções, eu me refiro a promoções de professores e funcionários. Eu me refiro a de todos, né? Não só de professores. Abriria a mão do aumento salarial, né? Para promover a promoção de professores e funcionários. Tá ok. Essa é a ideia. Deixa eu só fazer o adendo que no CI chegou a aparecer essa conversa, também, essa mesma proposta que o Lucas está fazendo. Só fazer o adendo e talvez a gente precise de mais informações, mais números para entender melhor a coisa. Então, dentro das os vários lugares onde se precisa colocar dinheiro e o dinheiro é pouco, eu também sou muito simpático a primeiro se cuidar do mérito e depois do coletivo. Tá? E acho que é relevante dizer isso, mas não precisa ser tudo ou nada. Né? Acho que seria importante, já que tem a ideia de atingir pelo Vale Alimentação, tem a ideia de atingir por reajuste salarial, tem a ideia de atingir por mérito, acho que seria interessante saber, fazer a comparação bem desse recurso de 1 MS3 por unidade. Quanto significou isso para o orçamento? Depois, cada 0,1% de reajuste salarial para a folha toda. Quanto isso quer dizer no orçamento? O recurso que foi alocado para a progressão de funcionários. Quanto isso significa no orçamento? R$10 a mais no vale para cada um. Quanto significa isso? E aí achar quais são os melhores parâmetros dentro do pouquíssimo que a gente pode
somar aí. Isso é muito simples de fazer, porque se você consultar a página da EPLAN, você tem o orçamento 2018 da Unicamp. Eu, em particular, tenho aqui uma versão em PDF dele. E o item 1 do orçamento é folha de pagamento. Então, se você quiser fazer um aumento de conceder um aumento de 1%, considerando que o número de pessoas que estão no teto não é tão significativo assim, você consegue fazer uma conta, né? Fazer uma conta simples. Se o número de pessoas no teto fosse grande demais, aí a sua conta estaria muito errada. Mas como o número de pessoas no teto não é tão grande assim, você consegue fazer uma estimativa de quanto corresponde, de quantos milhões de reais, a quantos milhões de reais corresponde o aumento de 1%. E também está definido qual é o montante de recursos destinado a isso, 4 milhões e 400, 200 e pouco para promoções de professores e 2 milhões alguma coisa para promoções de funcionários. Então essa conta é possível fazer. Não é razoável agora você mudar no passado, mas numa próxima revisão orçamentária é possível propor isso. Eu confesso que eu tenho a impressão de que seríamos linchados, mas isso nunca nos impediu de fazer propostas. Não haveria de ser hoje que isso nos impediria. Nós nunca deixamos de fazer propostas só porque estávamos com medo de sermos linchados, né? Não vamos... Até porque quem vai falar é o Chico. Exato. Vai ter gente propondo só por isso. Mas isso é uma coisa particularmente difícil. Propor que o aumento salarial seja reduzido em função disso é alguma coisa difícil. Porque o número de pessoas que vão ser beneficiadas... Eu estou pensando principalmente nos funcionários. O número de funcionários que serão beneficiados com a progressão na carreira, com o montante que eles têm, 7 mil funcionários e 2 milhões e poucos de reais, o número de funcionários que serão atendidos pela promoção na carreira vai ser pequeno. E, por outro lado, o aumento salarial incide de forma linear no rendimento de... O vale mais ainda. Oi? O vale mais ainda. O vale mais ainda. Né? Então, eu sou simpático a mérito e vale em detrimento de reajuste. Tá bom. Mas, Tá bom. acho que Se vocês protege quiserem fazer uma as proposta... duas coisas mais necessárias de proteger. Se vocês quiserem fazer uma proposta nesse sentido, podemos voltar a discutir isso no CI no futuro. Muito bem. Não temos mais inscritos. Podemos prosseguir, não? Tá ok. Então, esse assunto não está encerrado. Na verdade, agora nós temos os dados para começá-lo definitivamente. Desculpa, então, dentro desse assunto, dentro dessa questão do IMEC ter sido, de certa forma, favorecido da última vez, talvez a resposta seja não, mas qual é a chance do nosso 10 virar 11? Zero. Assim, para o nosso 10 virar 11, sem contar com essa sua sugestão, né, de reduzir o aumento salarial, mas contando assim, dado o montante de recursos que foi destinado ao nosso 10 virar 11, é mais ou menos a mesma da medicina, um MS3 virar 3 MS3. Enfim, acredite, na reunião da CAD, nós ouvimos 10 unidades lamentarem que os valores que elas receberam eram insuficientes e não sei o que, e eles terão grandes dificuldades de lidar com aquilo. Eu me abstive de fazer menção a esse respeito, porque eu imagino que vocês não sintam a necessidade de eu falar isso em nome do IMEC. E como isso estava atingindo todas as unidades igualmente, todos estavam com a razão. E eu seria só mais um com a razão, para atrasar a reunião por 15 minutos. Né? Então eu me abstive de fazer esse comentário. Mas veja, todas as unidades estão com esse mesmo problema e querendo que 10 vire 11, e querendo que alguma coisa aconteça em particular. E a resposta da Tereza, a Tereza é muito franca, né? Então a resposta dela foi muito clara. Claro que o do IMEC pode virar, o IMEC pode deixar de ter 10 e passar a ter 11. De qual unidade mesmo você quer que eu tire?
É só dizer a unidade que eu venho aqui no papel, tiro aqui da unidade, tiro da medicina, ponho no IMEC. Para mim está ótimo. Não, estou um pouco com a ideia que em cada um a gente deixou 1, 2, 3% ali, e que isso vai sobrar de todas as unidades. Então, para algum lugar vai esse... Não, a vantagem disso, eu acho que não vai ser vantagem fazer esse tipo de coisa, não. O que eu acho que vai ser vantagem é guardar a fraçãozinha que a gente tem, porque no ano que vem nós teremos outra fraçãozinha e é mais fácil nós usarmos a nossa fração desse ano somada à nossa fração do próximo do que a gente ceder nesse ano para biologia e aí no ano que vem cobrar da biologia. Porque ceder é fácil, cobrar conseguir de volta é um pouco mais difícil. Então eu acho que a gente fica com uma fração de fato, a gente quase fica com 11, né? Mas nós vamos ficar quase com 11, o que significa que no ano que vem, eu espero que no ano que vem a gente receba mais do que 15 mil, sei lá, 16 mil reais, ou seja, que a gente consiga fazer ao menos um concurso para titular. Mas eu acho que no ano que vem a sobra desse ano soma com aquela e a gente consegue. Existe esse mecanismo de Existe. acumular? Isso fica como um crédito. Você não perde isso. Isso não vence no fim do ano. Isso é um crédito que é recebido pela unidade e acumula. Então sempre tem esse lado bom. Ou então nós podemos também incentivar pessoas que já estão no teto, né? Pede você, porque essa pessoa que já está no teto conseguir a promoção, como eles já prometeram que isso está gravado, a Tereza prometeu. Está gravado. A Tereza prometeu que se a pessoa já estivesse no teto, aí então o recurso, ela pede, você reserva o recurso, faz tudo direitinho, depois que ela passa, você vê o quanto gastou zero, e isso volta para a unidade. Então talvez essa seja uma maneira de ficarmos com mais do que dentro. Tá bom? Ok, pessoal, então eu não tenho mais informes aqui no expediente, eu queria só fazer um comentário. Eu vou abrir a palavra para as pessoas que quiserem se manifestar no expediente. Eu só queria fazer um comentário. Na nossa ordem do dia, a mesa vai destacar só um item, que é o item 14, que é a composição da comissão eleitoral para a escolha de representantes suplentes junto à congregação. E para isso nós precisaremos de um professor. Você pode só pôr aí, Ademir, aquela... Isso. Isso. Essa daí é a informação sobre o item 14. Né? Nós teremos que compor uma comissão eleitoral, porque, não sei se vocês viram aqui na lista de presença da congregação, a gente tem vários cargos que estão vagos, de suplente, que estão vagos. E nós teremos que preencher esses cargos. E aí, como vocês podem ver ali, a Luciana Gouveia aqui ao meu lado, deixou sutilmente uma linhazinha, né, do lado do presidente, que terá que ser um professor. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de pedir aos membros docentes da congregação que alguém se candidate a ser presidente dessa comissão. Esse vai ser o único item que a mesa vai destacar, claro que outras pessoas podem destacar outros itens, mas esse vai ser o nosso único ponto a ser destacado, porque a gente não tem um presidente. E se a gente pudesse chegar no item 14 já com alguém para ser presidente, seria bom. A Luciana sempre diz que o trabalho é muito pouco, né, Luciana? Nós temos alguns funcionários, o sistema é informatizado, nós temos alguns funcionários que cuidam do trabalho todo, mas a gente precisa ter um presidente, que usualmente é um professor, que vai lá e abre a votação e depois faz a apuração. É um trabalho relativamente simples, então não tomará muito tempo de quem quer que se candidate a este posto de presidente da comissão eleitoral. Bom, então agora, feita essa propaganda, esperando que a gente tenha candidatos, eu vou perguntar se alguém gostaria de se manifestar no expediente. Os destaques antes. Oi? Não, primeiro manifestar no expediente. Porque eu tenho uma manifestação que eu vou fazer, se tiver destaque eu vou fazer quando for discutir o tema, senão eu faço... Não, mas você pode fazer um destaque... Eu não quero fazer destaque, eu quero fazer uma manifestação. Ah, não, então ótimo, então esse é o caso. Então você está com toda a razão. Você quer fazer uma manifestação? É uma boa hora. Manifestação no expediente. É isso mesmo, Marcelo. Na verdade são duas manifestações.
Uma que a gente comeu bola na administração passada, quando foi discutir a questão das vagas para alunos de Olimpíada. Não sei, aconteceu, não me lembro mais o que aconteceu, mas a reunião foi um pouco mais acalorada do que a gente imaginava, e acabei esquecendo, mas é uma manifestação da comissão organizadora da UMU, que ela gostaria que no encaminhamento, junto com o encaminhamento da decisão relativa às vagas da Olimpíadas, que fosse encaminhado a seguinte mensagem, e depois eu passo por escrito. A Olimpíada de Matemática da Unicamp, OMU, organizada há 33 anos pelo IMEC, uma Olimpíada tradicional com inquestionável padrão de qualidade e seriedade na aplicação de critérios e seleção de seus premiados. A UMU pode ter um impacto significativo na atração de alunos para o Unicamp, principalmente para os cursos que têm um caráter regional, como, por exemplo, o curso de licenciatura em matemática. Apesar da deliberação CONSUL A032 de 2017 indicar explicitamente que somente Olimpíadas Científicas com abrangência nacional pode ser considerada para fins de ingresso em curso de graduação, gostaríamos que fosse estudada a possibilidade de incluir a UMU no rol das Olimpíadas aptas a serem utilizadas no futuro. A comissão organizadora do UMU se coloca à disposição das instâncias superiores da universidade para esclarecimento de possíveis dúvidas a respeito da UMU. Comissão organizadora do UMU está os nomes. Tá ok. Vou fazer uma sugestão, Marcelo. A gente podia ver se a congregação endossa as palavras da comissão da UMU, né, da equipe organizadora da UMU, e se a congregação endossar, a gente encaminha essa carta com o endosso da congregação para a Conveste. Nós já encaminhamos as nossas regras, porque vocês podem ver que o que está aqui é a homologação do ad referendo. Inclusive, na reunião da Conveste de hoje, o Ricardo teve presente, fez a gentileza de nos mandar uma cópia do assunto que você liga um pouquinho, né? Estava muito barulhento esse ar-condicionado, a gente desligou um pouquinho, mas tem que ligar e desligar, porque também ficar mantendo desligado não dá. Mas o Ricardo disse que, inclusive, na reunião da Conveste de hoje, já foi apresentada a proposta do INEC e, aparentemente, há interesse de outras unidades seguirem o modelo que o INEC, junto com a física, adotaram. Então, a gente não pode acompanhar a nossa proposta disso, porque a proposta já foi, mas a gente pode, quem sabe, encaminhar com o aval da congregação. Vou fazer uma pergunta mais por aclamação. Não sei, alguém tem alguma objeção de que a gente encaminhe essa carta à Conveste com o endosso da congregação? Se ninguém tem oposição, nós faremos isso. Encaminharemos isso a... Bom, essa era uma das coisas que você queria comentar. A outra é uma... Alô? A outra é uma questão que eu também não quero pedir destaque, porque é uma questão extemporânea que surgiu em relação à certificação. Achava que não deveria ser colocado nesse momento, mas que gostaria que constasse em ata para discussões futuras, que em certificações futuras, seria inócuo inclusive nessa hora, porque não haverá recurso para isso, mas que o IMEC tem um laboratório de ensino, de matemática. E assim como todos os laboratórios de ensino que tem na física, que tem na química, que tem na biologia, etc. e tal, existe uma necessidade de ter contratação de pessoa qualificada, profissional, técnico, de nível superior, tá certo? Para trabalhar junto ao laboratório de ensino. Num certo sentido, ele tem o seu alcance de suas atividades limitadas exatamente porque ele tem um espaço físico e não tem funcionário responsável por atividades relacionadas a conteúdos, não é necessidades administrativas, mas atividades técnicas relacionadas a conteúdos, como tem em todos os laboratórios de ensino, ou na maior parte dos laboratórios de ensino da universidade. Eu só queria que isso aqui fosse registrado em ata. Eu acho bastante relevante essa sua observação. Inclusive, hoje, às 5 da tarde,
Você marcou, foi você que marcou uma reunião, não foi? Do LEM? Nós convidamos, eu e a Laura convidamos uma reunião para discutir, começar a discutir um pouco perspectivas para o LEM. Então, conversando sobre essas coisas, surgiu essa demanda, mas já estava tardio, não valia a pena para começar a voltar atrás toda essa certificação por uma demanda que não será atendida. Mas que fique registrado. Mas essa sua proposta de fazer uma reunião hoje e começar com isso, eu acho que essa discussão de hoje, na verdade, é a primeira discussão de muitas que tratarão desse assunto, o LEM, e eu acho que quando a discussão estiver madura, a gente pode a qualquer momento apresentar uma demanda, porque aí nós teremos uma justificativa fácil de apresentar, e o que você diz é verdade. Os laboratórios de ensino, de todas as unidades, você citou algumas, mas assim, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, a Faculdade de Engenharia eles têm laboratório de ensino. O laboratório de ensino tem funcionário. Então, no momento em que a gente tiver um modelo bem detalhado sobre isso, e não talvez não seja necessário esperar uma certificação que vá ocorrer no futuro muito distante, mas a gente pode apresentar uma demanda, com certeza. Então, que fique registrado o seu comentário, que fique também registrado que nós levaremos isso em consideração com a máxima seriedade. Eu concordo com o seu desejo de que em algum momento o LEM passe a ter um funcionário com um perfil que, aí sim, é preciso definir exatamente, usando essas reuniões, a partir dessas reuniões que serão feitas começando às 5 horas da tarde de hoje. Tá ok, perfeito. Mais algum comentário no expediente? Alguém quer fazer algum comentário? Um esclarecimento antes de... Claro. Eu vi que tem alguns... Será que você pode usar o microfone? Não sei, desculpa, talvez seja falha minha de... Desculpa, talvez seja falha minha de não ter vindo, acho, na última congregação. Eu vi que da matemática e da matemática aplicada estão os critérios para o vestibular. Da estatística já passou? Da estatística não houve alteração. Os três critérios, os critérios dos três cursos, 29, 51 e 2, foram apresentados na reunião passada. O da estatística não sofreu alteração, então mantivemos aquele. Aí depois, nos acordos que fizemos com a física, os acordos exigiram um pequeno remendo. E o que a gente está homologando aqui é o remendo que foi feito. Então, o da estatística foi aprovado, já foi encaminhado, e esse não precisou nem do ad referendo, foi efetivamente aprovado. Ok, mais algum comentário? Não? Então podemos passar para a ordem do dia. Como eu havia dito para vocês, a mesa destaca o item 14, e aí pergunto se há mais algum destaque por parte de algum membro da congregação. Poderia ser exibido a ordem do dia? Claro, perdão. Você quer olhar algum? Você quer olhar em papel ou eu tenho aqui? Não, eu acho bom. Não, tá legal, É só que não é possível exibir todos os itens, são 14. Então, se alguém tiver... O 14 já está destacado, não sei se alguém quer destacar mais algum. Bom, estou entendendo que não temos destaque, então vou colocar em votação os itens... Vou colocar em votação os itens de 1 a 13. Os favoráveis, então, a esses itens, a aprovação desses itens permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Abstenções. Então, com uma abstenção, foram aprovados os itens 1 a 13. Então, podemos passar, portanto, ao item 14. Ademir, agora eu vou te pedir de... O Ademir fica nisso, vai e volta, vai. Ok, está aqui. Nós temos aqui uma comissão. Luciano, aqui. Nós temos aqui uma comissão, nós temos também um cronograma sugerido para as eleições. Então, como vocês podem ver, as inscrições vão do dia 18 a 24 de abril, a eleição de 4 a 5 de maio. 2 a 4. 2 a 4. 2 a 4 de maio.
E a previsão é de que isso seja homologado na congregação do dia 10 de maio. A gente já tem uma comissão eleitoral formada pela Beatriz, que está aqui, pelo Vanderlei e pela Ana Regina. E nós precisamos de um presidente, aí pergunto se alguém... não, eu não fui assim, como é que chama? Convincente o suficiente para que tivéssemos um candidato. Ricardo, o professor Ricardo gentilmente aceitou fazer parte da comissão. Confiança de falar com a Mas é uma coisa tranquila mesmo. Eu sempre caio nessa. Está gravado, Ricardo, está gravado. Ricardo, eu tenho o hábito de cair nessa conversa também. Mas eu tenho a impressão de que neste caso é isso mesmo. É realmente simples. Então, se não for, depois você puxa a minha orelha, ou nessa congregação do dia 10 de maio. Você pede a palavra no expediente e esculacha com o diretor. Muito bem, então nós de agora já temos uma sugestão de comissão eleitoral formada pelo professor Ricardo, pela Beatriz, Vanderlei e a Ana Regina. Alguém quer fazer algum comentário? Posso colocar em votação a nomeação dessa comissão e também o cronograma que está sobre? Você queria? Não, tá bom. Você estava só esticando. Desculpa. Cuidado. Ok, então vou colocar em votação o cronograma e a sugestão de comissão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Ok, então passamos pelo item 14 com a aprovação dessa comissão e do cronograma. Não temos mais assuntos para tratar. Agradeço a presença de todos. Aqueles que esqueceram de assinar, por favor,